Você ainda quer ir para o céu? Sabe, eu já me fiz essa pergunta algumas vezes. E não porque eu deseje a aniquilação, que é a única alternativa ao céu, mas porque eu percebo que a vontade de ir para o céu, que impulsionou milhares de cristãos de todas as eras, parece apagada do nosso ideal de vida. A gente quer um carro novo, o último modelo de celular, postar fotos nas redes sociais, sair para jantar. Tudo bem, aos sábados a gente continua cumprindo com os nossos deveres religiosos, mas o cheiro do céu não dura nem até o pôr do sol do sábado. Como Laodiceia, estamos iludidos com os nossos bens. E como jovem rico, seguimos o protocolo, mas na hora de abandonar as nossas posses, seja lá quais elas forem, nos dói o coração, mas vamos embora. Querer o céu não é um sonho. Ninguém se muda de vez para outro país sem saber que vai precisar aprender outra língua, outra cultura, outras leis. Vai precisar aprender a comer outra comida e a comprar com outra moeda. Desejar as ruas de ouro e os portões de pérola, a vida sem dor e a casinha no alto do monte é fácil. Caminhar sob o sol escaldante da Palestina como Jesus para amar a quem te rejeita é outra coisa, outra história. Mas esse é o documento oficial, sem ele você não entra no céu. A viagem já foi paga, mas será que eu e você ainda queremos ir? Para conversar conosco sobre um mundo sem pecado, eu tenho o privilégio de receber ao pastor Alejandro Bulhon, que é doutor em teologia e evangelista internacional. Muito obrigada, pastor, por estar conosco. Pastor Bulhon, você acha que as pessoas ainda acreditam no céu? Se sim, em que tipo de céu acreditam? Olha, a verdade é que nós vivemos num mundo materialista. Nós só acreditamos naquilo que tocamos, que cheiramos, enfim. Então, o céu, para muita gente, porque a gente tem que ter percepção espiritual para aceitar a realidade do céu. É uma promessa divina, só que a esperança para os cristãos não é o desejo de que aconteça um dia, não, é a certeza de que vai acontecer. Mas para isso a gente tem que ter experiência espiritual, tem que viver em comunhão com Cristo, que é a fonte da esperança. Mas como a humanidade não tem isso, o resultado é que os seres humanos acham o céu fora da realidade, uma utopia, uma coisa que talvez aconteça, talvez não aconteça. Agora, no fundo, todo ser humano quer um mundo melhor. Ninguém está feliz com este mundo de miséria, de guerra, de injustiça, de violência. Todos aspiram a um mundo melhor. E muitos, inclusive, acham que esse mundo melhor estará nessa terra, o que é um fatal engano. Mas todos, de alguma maneira, a seu modo, estão desejando os céus, embora não saibam conscientemente de que é o céu que estão esperando. Mas para que fim serve o tipo de céu que as pessoas querem? Inclusive, os psicólogos chamam aos céus uma via de escape da angústia do ser humano, que o ser humano não tem já, às vezes não pode nem respirar nesta terra. Dívidas para pagar, filho nas drogas, casamento destruído, chega à noite, não pode dormir, e sai no mundo, não tem emprego. Às vezes tem pessoas que têm um doutorado, 2, 3 doutorados e não acham um bom emprego. Então, o ser humano está asfixiado nesta terra, não sabe mais o que fazer. Eles querem um mundo melhor, só que aí vem o problema. Muita gente quer esse mundo melhor neste mundo corrompido, neste mundo desestruturado. E a palavra de Deus é clara em dizer que esse mundo, esse céu, não está nesta terra, sino que Deus nos dará quando Jesus voltar a este mundo. Alguns pensam que o céu vai ser algo chato, vai ser monótono, cheio de gente feliz à toa, de branco e tocando arpinha. O que a Bíblia diz e o Espírito de Profecia também diz sobre o que será o novo céu e a nova terra? A Bíblia é clara em dizer que são
as coisas que Deus tem preparado para nós são coisas que olho não viu, nem ouvido ouviu, nem tem subido no pensamento do ser humano. Então eu desafiaria a quem nos está assistindo que feche os olhos, que imagine o lugar mais paradisíaco, mais lindo, mais belo, mais perfeito da Terra. Tudo isso que você imaginou não é nada comparado com o que o Senhor está preparando para seus filhos. Agora, não adianta querer descrever, tentar definir, tentar pintar, porque, volto a repetir, a imaginação do ser humano é completamente limitada. Uma coisa eu sei, o céu não é um espaço, assim, não é uma experiência no espaço, onde o ser humano estará se coçando a barriga, tocando harpa, rodeado de anjos, aí caminhando com o Senhor Jesus. Não, não, não. O céu, vamos pensar, por exemplo, no trabalho. O trabalho existiu antes do pecado, porém existirá depois do pecado. Mas o que acontece? Hoje, depois do pecado, o trabalho adquiriu um aspecto cansativo, extenuante, agobiador, como consequência do pecado. Esse aspecto feio do trabalho desaparecerá, mas o trabalho não vai desaparecer. Então nós teremos muito que trabalhar e muito que aprender, porque a ciência da salvação, por exemplo, é uma ciência eterna. Nunca teremos condições de entender, só que lá não será um pastor que vai pregar, não estaremos procurando versos na Bíblia para entender. O próprio Senhor Jesus nos explicará com parábolas. Já imaginou quando Jesus estava nesta terra, seus discípulos explicava com parábolas, com ilustrações. A mesma coisa fará conosco, tratando de fazer-nos entender as maravilhas da salvação, seu amor, como deixou tudo, veio a esta terra a nos encontrar. E outra coisa, nós visitaremos outros planetas, conversaremos com outros seres criados que nunca caíram no pecado, e eles olharão para nós como dizendo, esta é uma raça especial. Eles conheceram outro lado da vida, a dor, a miséria, e nós teremos a oportunidade de contar para eles as coisas que nós passamos nesta terra e como o amor de Cristo nos redimiu. Pastor Bulhon, e por que esse mundo precisa ser destruído? Pedro é conclusivo ao dizer que este mundo será destruído, mas será destruído assim com fogo na sua estrutura, na sua raiz. É que este mundo está contaminado pelo pecado. O pecado não afetou unicamente o aspecto moral e espiritual do ser humano. O pecado afetou a terra na sua estrutura física. Não haveriam as chuvas, os trovões, as tempestades, os terremotos, os cataclismos que hoje vemos se não existiria o pecado. Então, quando Cristo voltar, ele vem para colocar um ponto final no pecado. E ao fazê-lo, pois também este mundo, esta terra, a estrutura física será removida e nosso lar eterno será estabelecido aqui na terra, porque você sabe que no céu só estaremos de férias durante 1000 anos. A Bíblia chama a isso uma experiência fabulosa. Estaremos lá nos céus revisando a história da salvação ou da perdição de muita gente, para compreender os mistérios que não compreendemos nesta vida, mas voltaremos a esta terra a habitar, esta terra purificada, reestruturada, feita completamente de novo. A Bíblia diz que a cidade santa descerá para esse planeta que a gente vive. Existe uma diferença entre o céu e a nova terra? E o que vem a ser essa nova terra? Pois é, como te disse, lá nos céus nós estaremos apenas de férias durante o milênio. É interessante isto, porque seguramente que em outra entrevista acerca do milênio com outra pessoa vai ser esclarecido isso, mas quando Cristo voltar, os mortos em Cristo ressuscitam. Aqueles que não aceitaram Jesus, com a presença de Jesus, morrerão. Então o que acontece? Os vivos que seguiram a Jesus com os mortos ressuscitados em Cristo irão para os céus durante 1000 anos. Depois de 1000 anos, voltaremos a esta terra. Aí o diabo
intentará apoderar-se da santa cidade que desce. Apocalipse descreve perfeitamente isso. Mas nosso verdadeiro lar, nosso lar eterno será estabelecido nesta terra. É aqui que viveremos eternamente. Mas nesta terra, pois, sem dor, sem lágrimas e com a presença de Jesus permanentemente a nosso lado. E como será o contato dos seres humanos com Jesus? Ele vai voltar a ser face a face? Olha, tem uma coisa maravilhosa, veja, eu espero a volta de Cristo, porque quando Cristo voltar eu vou ter a oportunidade de abraçar meu pai, que tenho certeza que vai ressuscitar minha mãe, e viver com eles eternamente. Os mortos morrem com câncer, de velhice, com coronavírus, o que for, mas quando eles ressuscitarem, ressuscitarão perfeitos. Isto mortal será vestido de imortalidade. Isto corruptível será vestido de incorrupção. Mas a grande alegria minha não será só ver meus pais. Eu gostaria de conhecer os grandes heróis da Bíblia, José, Daniel, homens que me inspiraram, João, o filho do trovão que no companheirismo com Jesus chegou a tornar-se o discípulo do amor. Mas minha grande esperança é ver Jesus cara a cara. Eu não sei, humanamente eu imagino, porque a palavra de Deus não diz nada a respeito, mas para abraçar Jesus deve haver uma fila gigantesca. Eu imagino humanamente, não? Uma fila gigantesca, milhares e milhares de redimidos. Eu, pessoalmente, neste mundo, não gosto de fazer fila para nada, de formar fila para nada. Se estiverem doando um carro aí, mas tem que fazer fila comigo, não tem. Eu não quero fila para nada. Mas lá nos céus, eu digo que eu vou esperar o tempo necessário, porque quero abraçar Jesus pessoalmente, olhar nos olhos dele e dizer: Senhor, que alegria poder te ver lá na terra, eu sem ter tocado você, pela fé eu tenho pregado de teu evangelho, de teu amor, e que bom que estou aqui, que bom que tua graça me redimiu, que o 14, versículos 4, 5, que lá nos céus os remidos seguirão ao Cordeiro por donde queira que vá, caminharemos com ele. E lá nesta terra também, quando viermos, ele será nosso templo, nosso santuário, que teremos a presença de Jesus permanentemente conosco. No céu nós vamos reconhecer a nossa família, os nossos amados e até estranhos que passaram por nosso caminho? A Bíblia não diz nada disso, mas o Espírito de Profecia diz que quando Cristo voltar, vamos ver e reconhecer a nossos amados. Logicamente transformados, já falei isso. Eles morreram sem duas pernas, ressuscitarão com as duas pernas. Eles morreram acabados, destruídos pela idade, ressuscitarão na plenitude da vida. Ou seja, será uma experiência fabulosa. É por isso que a Bíblia diz coisa que olho não viu, nem ouvido ouviu. E é por isso que vale a pena trocar, às vezes, pequenos prazeres, pequenos momentos felizes desta vida miserável. Vale a pena trocar tudo isso pela eternidade? Não. Então, se tem que renunciar a algo, se tem que deixar algo, este é o momento de preparar-se para o encontro com Cristo. Existe a possibilidade do pecado se levantar novamente? O profeta Naum disse que o pecado não se levantará por segunda vez. Agora, a Bíblia não explica por quê, mas permite-me fazer algumas deduções de tudo que a Bíblia fala da experiência do pecado. Olha, se você se queima com água quente, já aprendeu que a água quente queima. E não vai ser tão tonto de voltar a colocar o dedo na água fervendo. Não nem se trata de tonteria, mas que instintivamente você já não mais coloca o dedo. Não? Há um ditado que diz: gato escaldado tem medo de água fria. Então, o pecado nos fez sofrer tanto, nos humilhou, estragou nossa vida nesta terra,
que se pela graça de Deus chegamos aos céus, pois nunca mais queremos saber nada com o pecado. Habremos sido redimidos. E outra coisa, ressuscitaremos com natureza espiritual transformada. Já não teremos a natureza pecaminosa que nos leva para o pecado. Ressuscitaremos com a natureza de Adão e Eva antes do pecado, com uma vantagem: teremos aprendido a lição de que o pecado em carne própria arruina, e nunca mais o pecado se levantará. E para fechar a nossa conversa e essa série de conferências online, pastor, qual é a mensagem de Deus para a gente hoje, nos revelando tanta coisa importante acerca do futuro? Eu acho que o mais importante para você que está me assistindo aí não é conhecer como será, onde será, por que será. Lógico, o ser humano tem fome de eternidade, ou seja, desejo de aprender, de conhecer, de saber. Mas eu, como pastor, te digo, o mais importante não é a descrição, a estrutura. O mais importante é você estar aí. E outro dia eu encontrei uma moça que me dizia: pastor, o senhor talvez estará lá, mas eu não. Por que não? Eu estou perdida, pastor. Para mim, não tem mais oportunidade. Eu já me distanciei tanto de Deus. Pastor, eu sou fraca, eu não consigo, eu não posso. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido. Se um dia chegarmos lá, não será porque tivemos força, porque tivemos domínio próprio, porque tivemos autodisciplina. Se um dia chegarmos lá, será unicamente pela graça de Jesus. Então não desanima. Busca Jesus. Vai lá a Ele, chorando, abra seu coração. Diga: Senhor, eu não posso. Eu quero viver contigo pela eternidade, mas eu não tenho forças. Então, faz por mim o que eu não posso fazer por mim mesmo. E Deus vai fazer maravilhas em tua vida. Que Deus te abençoe ricamente. Muito obrigada, pastor Bulhon. Que Deus abençoe a sua vida e o seu ministério. Chegamos ao último episódio da nossa série de conferências online sobre eventos finais, promovida pela editora Essa Feliz. Espero que essa jornada tenha sido de descoberta ou de redescoberta, de aprendizado e, acima de tudo, de alento. A nossa esperança não é vã. E hoje, mais do que nunca, é preciso empunharmos a bandeira ensanguentada com o sangue de Jesus e dizer ao mundo que essa é a cura para todas as nossas mazelas. De nada adianta sabermos acerca dos eventos finais, de nada adianta nossa esperança na volta de Jesus, de nada adianta toda a estrutura que temos como igreja se eu e você não nos prepararmos e não nos envolvermos para salvar outras pessoas. Um destino eterno é selado a cada vez que uma pessoa dá seu último suspiro. Sim, nós devemos desejar a volta de Jesus, sim, devemos aguardar novos céus e nova terra, mas também nós devemos nos empenhar até o fim pela salvação dos nossos irmãos. Não se enganem, nós estamos indo para a casa do Pai e Ele vai nos perguntar por nossos irmãos. Por isso, não desanime, não permita que a sua fé esmoreça, que a sua esperança se torne muito mais do que uma marca ou um slogan, e que a sua religião não seja apenas uma conveniente e familiar tradição. Levante a cabeça e olhe para cima. Cristo vem logo. A nossa redenção se aproxima. Que Deus te guarde para esse dia. Até lá.